Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. No vídeo de hoje a gente vai falar de anotações de aula. Nem todo mundo faz, nem todo mundo gosta, mas algumas pessoas ainda fazem e também não tem problema nenhum, cada um faz do jeito que melhor acha que deve fazer. Então eu vou aqui tentar passar as melhores dicas para você fazer pelo menos uma anotação de aula eficiente. A anotação de aula nada mais é aquilo que você vai reduzir, né? É uma primeira informação que você vai reduzir do material teórico ou da videoaula para não ficar tantas informações ali, né? Para não ter uma teoria toda para você voltar depois. Então você vai ter ali as suas anotações de aula. Essas anotações você também vai começar a construir o seu próprio material de revisão. Pode ser o início disso. Tem dois momentos que a gente pode fazer essa anotação de aula. Quando que é? Durante o estudo, ou seja, você está vendo a videoaula e ali ao mesmo tempo você já vai fazer sua anotação, ou lendo um livro, tanto faz, não tem problema, ou após. Então você só faz a anotação de aula depois que terminar aquela aula ou de ler aquele capítulo, por exemplo, de um livro ou de uma apostila. Então existem esses dois momentos. Esses dois momentos existem prós e contras, e agora eu vou tentar te explicar o porquê, e aí você escolhe o que você mais prefere. Vamos lá, vamos começar primeiro com a anotação que você faz depois da aula. Depois da aula, quando você faz a anotação, o problema é o seguinte, você não vai se lembrar de muita informação, porque você vai ter visto toda a aula ali durante 20, 30 minutos, por exemplo, e aí muita coisa que era importante você vai esquecer de fazer sua anotação. Então muita coisa importante vai ficar para trás. Porém, agora vem o pró, porém, o que acontece? Você vai fazer muito mais esforço para conseguir lembrar o que for, o mínimo que seja, se você fizer uma anotação após a aula. E o mínimo esforço que você faz depois já é quando começa você a ter uma recuperação ativa daquela informação. Você já está meio que revisando. Então você já está fazendo esse esforço, você já está criando ali a memória, o caminho neural para lembrar daquilo posteriormente. Então isso é um ponto positivo. Por menor que seja a informação que você vai conseguir lembrar depois da aula, pelo menos você já vai estar fazendo um esforço e já vai memorizar alguma coisa para o futuro. Então essa é uma opção. A outra opção é quando você faz a anotação de aula durante a aula. Durante a aula, você vai conseguir fazer uma anotação com muito mais qualidade. Você vai anotar tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que o professor falou que é importante, tudo aquilo que o livro mostra para você que você precisa saber. Então, você vai fazer uma anotação bem mais completa e quando você tiver que voltar a algum material, você vai ter esse material já bem completo com todas as informações para tirar suas dúvidas no futuro. Porém, aí tem o lado ruim. O lado ruim é que você vai fazer muito menos esforço para fazer essas anotações, porque durante o momento que você está vendo a aula, você já vai estar fazendo. Então você não vai nem esquecer, nem vai precisar ter esforço para anotar, porque o professor já vai estar te falando, o livro já vai estar te mostrando, você vai fazer a sua anotação, inclusive correndo o risco de copiar frases, né, o que pode ser um problema também. Então temos aí duas maneiras, ambas têm seus prós e seus contras. Sugiro que você faça testes, é a melhor forma de você saber o que dá mais certo para você. Faça testes, inclusive pode ser que para uma disciplina seja melhor você fazer de um jeito e para outra é melhor você fazer de outro jeito. Então assim, faça testes, estou aqui só te sugerindo para você tentar fazer isso da melhor maneira possível. Se você está gostando já dessas dicas e quer mais como essas, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de dica, mas o vídeo ainda não acabou não, tem mais dicas aqui. Essas anotações, independente se for durante a aula ou ao final, não pode demorar muito. Então elas não podem demorar muito, pessoal, não pode consumir seu tempo, tem que ser rápido. Então assim, eu sugiro que essas anotações durem no máximo 10 minutos. Após a aula, então, você consegue cronometrar no relógio ali 10 minutos, que você vai tentar lembrar, anotar tudo aquilo que você lembrar da aula. Se for durante, é importante que você não fique pausando muito a aula para ficar escrevendo. Então, se for durante, esses 10 minutos estarão ali intercalados com a ação de você assistir a aula ou ler um livro. Então, no geral aí, no total, é importante que a aula mais as anotações somem ali que no final dê 10 minutos de anotação.
seja depois ou no meio da aula. Nessa fase de anotações, que ainda não é o seu resumo, porque você vai precisar ter algo bem mais conciso que isso. Anotações é algo que tem frases longas, tem explicações, tem exemplos, pode até ter figuras, pode ter várias coisas para que quando você volte nela, você entenda, você não precise voltar numa aula. Então a anotação serve para isso, para ser o seu material de retorno quando você tem alguma dúvida. Então é diferente de um material de resumo, tá? É bem diferente. Pode ter sim frases e tal, evite só copiar mesmo exatamente aquilo que está escrito no livro ou aquilo que o professor fala. Escreva com suas palavras do jeito que você lembrar, mas não precisa ser algo só de palavras-chave, não. Pode ser algo um pouco mais explicado, pode ter exemplos, justamente que esse material vai te servir para quando você tiver alguma dúvida, você retornar nele e tirar a sua dúvida. E aí tem um último momento quando você pode também fazer anotações, ou melhor, completar as suas anotações. Se você já fizer questões de prova, logo em seguida também, quando você acabar de assistir a sua aula ou ler o capítulo do seu livro, logo em seguida faça questões de prova, porque de acordo com essas questões, vai ter alguns detalhes ali que vai te chamar atenção, que você vai errar, por exemplo, e aí você justamente vai pegar esses detalhes e vai completar as suas anotações que você fez de aula. Então também é uma forma de você utilizar essas anotações. Você vai completar para ficar ainda mais completa para quando você precisar retornar. Mas também não pode demorar muito. Nesse caso é ainda menos. No máximo 5 minutos aí para completar. Porque pensa, você só vai ali completar o que estava faltando, entendeu? Então é um outro momento e último que você pode fazer essas anotações de aula. Então é isso, pessoal. Essas eram as dicas que eu tinha para você em relação a isso, nessas anotações de aula. Quem faz pode usar alguma dessas coisas que eu falei para melhorar essas anotações, para ter um bom material para depois consultar, tá certo? Eu agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.